Bom, esse vídeo é para falar sobre a aula 2 da apostila de matemática, fala sobre a forma geral de uma equação do segundo grau. Essa aqui é a forma geral de uma equação do segundo grau. Ax² mais bx mais c é igual a zero, tá? Sendo que o a, b e c são números conhecidos e o x é um valor desconhecido. As letras a, b e c são chamadas coeficientes e elas estão representando de forma geral números na equação que são números conhecidos, tá? Então aqui, ó, nós temos numa equação do segundo grau coeficientes A, B e C. E a incógnita, que é o valor desconhecido, que nessa equação aqui está representado pela letra x, tá? Por exemplo, temos um exemplo aqui, 5x² mais 3x mais 2 é igual a zero. Essa é a equação do segundo grau. Como nós sabemos que ela é uma equação do segundo grau? O maior expoente do x é 2. Então, x está elevado ao quadrado. Até tem um outro x aqui, mas o expoente dele se não tem nada aqui, o expoente dele é 1 e ele é menor do que 2. Então, o grau de uma equação é definido pelo maior expoente do x. No caso aqui, o expoente é 2. Essa equação ela é uma equação do segundo grau. Nessa equação, nós podemos destacar os coeficientes A, B e C. Quando nós formos resolver a equação do segundo grau, o primeiro passo a ser feito será identificar os coeficientes da equação. Nesse exemplo aqui, os coeficientes A, B e C são: coeficiente A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Então, o A é 5. Coeficiente B é sempre o número que acompanha o x, que está puro ali. Então, o B é 3. E o coeficiente C é sempre o termo independente, o número que está sozinho. Nesse caso, é o 2. Tá? Então, para identificar os coeficientes, são dessa ordem. O A sempre é o número que acompanha o x ao quadrado. O B sempre o número que acompanha o x. E o C sempre o número que está sozinho. Certo? Um outro exemplo aqui, x² mais 2x menos 1 é igual a zero. Então, vamos identificar os coeficientes desta equação. Coeficiente A é o número que acompanha o x², mas não tem nada aqui. Quando não tem nada, a gente, se quiser, pode até acrescentar o número 1. Tá? Então, o coeficiente A dessa equação é 1. Coeficiente B é o número que acompanha o x. Então, nesse caso, é o 2. E o coeficiente C é o termo independente, aquele número que está sozinho. Só que aqui a gente precisa observar uma coisa. Ele tem um sinal de menos. Então, quando formos identificar, tem que acompanhar o sinal tem que ir com ele, tá? Então, o coeficiente A é 1, o B é 2 e o C é menos 1. As equações do segundo grau, elas podem ser completas ou incompletas. Uma equação completa, ela tem que ter os três coeficientes A, B e C diferentes de zero. Por exemplo, aqui, ó, 5x² mais 3x mais 2 é igual a zero. É a equação do primeiro exemplo que eu citei lá. Essa equação é completa. Por quê? Ela tem A, tem B e tem C. As equações incompletas, às vezes vão faltar o B, às vezes vai faltar o C e às vezes vão faltar o B e também o C. Mas nunca pode faltar o A. O A nunca pode ser zero, senão a equação deixa de ser do segundo grau. Então, aqui um exemplo. 2x² mais 3x é igual a zero. Esta equação é incompleta. Ela tem A e B. Falta o C. Outro exemplo aqui. Essa equação também é incompleta. Ela tem A e tem C. Mas como é que eu sei que esse termo aqui é o C? Porque ele está sozinho, tá vendo? Não tem letra. Então, essa equação tem A e tem C.
Um outro exemplo aqui de equação do segundo grau, incompleta. Essa equação é do segundo grau e é incompleta porque falta o B e falta o C, ela só tem o A, certo?